Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a técnica chamada debouncing. O que é e para que serve. Vamos lá. Se você der uma procurada na Wikipédia sobre debouncing, você vai cair numa página que fala sobre chaves e problemas de contato das chaves. E tem esse gráfico que mostra um sinal numa chave e indica o seguinte. Então a chave vem lá com o sinal 0, por exemplo, né? E quando a chave é acionada, você quer que a chave chegue no estado final dela, por exemplo, lá no 1, que é essa parte de cima estável. Só que antes dela chegar nessa parte estável, você vê que ela tem uma série de ruídos na transição. Isso é muito comum com chave mecânica, porque chave mecânica tem uma mola, aí essa mola provoca mau contato temporário, mas isso também pode ser causado por interferência, por exemplo, né, num circuito aí de chave. Então, lá na página da Wikipédia, o termo que ele utiliza é contact bounce, ou seja, numa tradução livre seria o contato fica quicando, né, como se fosse uma bola, né, ele fica bouncing. Então, o verbo bounce em inglês pode ser traduzido para quicar, né? Se a gente então pensar em debounce, seria desquicar, né, que é um assassinato ao português, vamos dizer assim. Uma tradução melhor seria regular. Você não quer que fique ocorrendo aquela variação, você quer regular aquela variação. Então a técnica para você corrigir esse problema é a técnica chamada debouncing, né? Vamos consertar esse problema do sinal ficar quicando, variando. Então vamos desenhar aqui, ao invés daquele monte de ruído lá que tem no gráfico, vamos simplificar um pouco, né? Vamos fazer de conta que nós temos uma chave que ela está variando, né? Então ela vem aqui de um sinal alto, né? E o objetivo é que ela seja acionada, fecha a chave, abre a chave, não importa, né? Mas ela vai ter que vir para um estado do tipo 0, né? E depois volta para o estado 1. Só que esse estado 1, para chegar no estado 0, você vê que tem uns sobes e desces aqui, né? O negócio não é muito estável. E depois, quando ele está no 0 e ele vai voltar lá para o estágio 1, de novo também tem uns sobes e desces aqui, né? Então o que a gente acaba tendo é essas variações na transição. Só que o que a gente quer é um negócio limpo, né? Quer dizer, ele está lá no 1, você quer que ele vá para o 0 bonitinho e ele volta para o 1 depois bonitinho, sem essa sujeirada aqui de sobe e desce. Então como é que a gente faz essa transição, né, de o que nós temos de fato, que é esse contato que gera todo esse ruído, né, para um sinal limpo, sem esse quicamento aqui, esse bouncing, certo? Bom, tem várias técnicas para fazer isso e eu vou explorar uma aqui que eu utilizei num circuito que eu precisei, que foi muito funcional, né? E para explicar isso, nós vamos pensar o seguinte: nós vamos, para fazer essa transição, usar um estágio intermediário, uma etapa intermediária. E essa etapa intermediária vai servir para converter a parte da interferência para a parte sem interferência. Essa etapa intermediária, né, muita gente pensou nisso, é invenção minha, né, isso aí é técnicas conhecidas já. O que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos acabar transformando essa parte aqui variável, né, da transição numa parte suave. E depois, para fazer a transição do negativo para o positivo, do 0 para 1, nós vamos de novo fazer uma transição suave, certo? Bom, repara que essas transições aqui, né, elas têm um tempo, né, para você passar do 1 para o 0 e depois do 0 para o 1, não é um negócio instantâneo. Só que depois nós vamos fazer uma segunda etapa no processo, onde nós vamos converter essa curva suave para uma curva abrupta novamente, porque o que nós queremos é uma onda
retangular, vamos dizer assim. Não queremos um negócio aqui cheio de rampa de sobe e desce, tá? Nesse processo, uma coisa que vai acontecer é o seguinte: nós vamos acabar tendo um delay entre o momento que a chave foi acionada e o momento que de fato a curva vai descer para zero, a nossa curva final, né? E depois do 0 para o 1 vai ter um segundo delay, que é a hora que a chave é acionada novamente, né? A gente tem essa rampa suave, só que em determinado ponto ela vira uma rampa abrupta. Então tem um espaço para cada uma dessas transições aqui. Esse é o preço que nós vamos pagar para conseguir se livrar dessa bola quicando aqui da interferência, tá? Mas é um preço barato, por assim dizer, né? Então a primeira etapa vai ser feita usando um componente eletrônico e na segunda um outro componente eletrônico. Quer dizer, por que faz essa confusão toda aqui, né? Ninguém está querendo complicar o negócio. Essas transições são feitas porque nós temos componentes eletrônicos muito característicos para fazerem isso, né? A primeira etapa vai usar um capacitor, né? O capacitor é um componente que, enquanto ele é carregado, ele tem essa característica de que a tensão dele vai subindo, ou quando ele está sendo descarregado, a tensão vai caindo, né? Então, para tentar amortecer essa bola quicando aqui, do ruído, nós vamos primeiro botar um capacitor no circuito e vamos obter uma onda que é parecida com essas ondas com as curvas atenuadas. Aí, a segunda etapa, nós vamos usar um outro componente também bastante popular, que é uma porta Schmitt-Trigger, que eu vou explicar para quem não conhece, eu vou explicar lá na frente o funcionamento do Schmitt-Trigger, mas ela é o componente que pega essa onda que tem uma curva e transforma num negócio abrupto, né? Então são componentes assim muito comuns, baratos e que, portanto, fica muito fácil de você montar um circuito se você usar essas duas etapas, tá? Então na primeira etapa, capacitor, obviamente que tem resistores aí, né, associados ao capacitor, e na segunda etapa vamos usar uma porta Schmitt-Trigger, uma porta NAND, ou NAND, como queira, né, Schmitt-Trigger, tá? O circuito que nós vamos usar para fazer essa conversão vai ser esse aqui, que foi tirado desse site que está a referência aqui embaixo, né? Só que os valores que estão indicados aqui não são exatamente os valores que nós vamos usar. Então eu substituí aqui as legendas para resistor R1, resistor R2, capacitor C1, e nós vamos usar aqui duas pilhas AA, que vai dar 3 volts, então não é 5 volts no nosso caso, mas tanto faz, aqui não influencia o resultado, tá? Para fazer um paralelo entre esse circuitinho e o desenho lá das etapas, certo? A etapa 1, que é a etapa do capacitor, então está aqui no começo do circuito, e a etapa 2, que é a etapa da porta Schmitt-Trigger, está aqui só uma das portas, né? Esse circuito integrado tem 4 portinhas, nós vamos usar só uma delas. E a chave aqui, na verdade, é só para simular, né, a atuação, né? A chave em si, ela não vai gerar um ruído para a gente, né? Querer um botãozinho, um push button ali, querer que ele gere aquele ruidão todo, assim, também não é assim, né? Só que nós vamos simular isso, nós vamos abrir e fechar ele várias vezes com o dedo, né? Simulando aquelas ondas quadradas que a gente vê rápidas ali, fazendo de conta que aquilo é uma interferência. E nós vamos ver o resultado disso aí no circuito, tá? Focando na primeira parte, na etapa 1, né, esquece aquela porta do Schmitt-Trigger por enquanto, vamos trabalhar só com capacitor e resistor. Então, nós vamos montar esse circuito aqui e eu vou colocar no osciloscópio o canal 1 do osciloscópio bem nesse ponto aqui que pega a perninha do capacitor, no resistor R2, e vou colocar no canal 2 do osciloscópio essa conexão aqui dos resistores com a chave, né, para a gente ver o sinal que a chave está gerando e o que acontece quando ele passa aqui pelo capacitor. Os valores que nós vamos usar agora nessa primeira etapa do vídeo são um resistor de 1K, ligando esse ponto aqui no 3 volts,
depois um resistor de 10K ligando aqui no capacitor e um capacitor de 10 microfarad. Se você voltar lá no desenho da referência que eu coloquei, você vai ver que eu estou invertendo aqui os valores, né? Lá o valor desse resistor de 10K, na verdade, ele é menor do que o valor do resistor de 1K aqui. O resistor de 1K lá do desenho é maior, tá? Mas depois nós vamos inverter isso para ver o que acontece. Eu quero fazer assim para a gente entender o funcionamento desse negócio. Então vamos montar esse circuito aí no protoboard e vamos começar a brincar com ele para ver o que acontece.